Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos iniciar a abordagem do capítulo 7º do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro item a ser analisado é o que é preciso entender por pobres de espírito. É bem apropriada a abordagem que Kardec faz logo nesse início, porque ele também desenvolve a respeito desta questão que é fundamental, que é de fundamental importância o nosso entendimento. Porque pobres de espírito foi um termo que se interpretou de maneira pejorativa ao longo de muitos e muito tempo, de muitos e muitos anos a respeito disso, como se fosse direcionado a pessoas de pouca inteligência. E aqueles que se autoproclamam portadores de grande inteligência, capacidade intelectual, assim como os incrédulos, materialistas, segundo consta, se divertiram muito com esse entendimento, né? Porque eles se colocam no nível superior àqueles que são considerados como pobres de espírito, ou seja, menos inteligentes. Mas não tem nada a ver com isso, não é esse o significado de pobres de espírito. O significado é humildade. Bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. E olha que interessante, é uma condição para se alcançar o reino dos céus. A humildade é uma condição. Então aquele que ainda apresenta um coração com resquícios do sentimento do orgulho, do egoísmo, não tem a condição necessária para chegar ao reino dos céus, mas é necessário a humildade. A humildade. E esse é um sentimento, uma virtude que nós compreendemos como fundamental para que a construção do reino de Deus, ou seja, se atingir o reino dos céus, se estabeleça, não é em algum outro lugar. Não é num lugar que nós olhamos e enxergamos que está lá na frente. O reino dos céus está lá na frente. O reino de Deus está ali. Não. A edificação é interna. Ela é de consciência. É o aprimoramento das virtudes que nós carregamos. E a principal dela, para a edificação do reino de Deus em nós, é a virtude da humildade. Como isso é imprescindível e importante. E quando nós passamos a refletir a respeito disso, sobre essa virtude, nós vamos compreendendo que não poderia ser de outra maneira. Porque somente aquele que é humilde, o que busca o aprimoramento, o fortalecimento dessa virtude em sua intimidade, somente ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia pelo seu próximo. Porque, ao contrário, o sujeito que carrega o orgulho apenas em si, ele se acha melhor do que todo mundo, ele se acha melhor do que o outro, ele acha que ele merece mais do que o outro, ele acha que tem mais capacidade que aquele que está do seu lado. E, consequentemente, que é o merecedor de tudo de bom em detrimento do outro. Olha o perigo do sentimento do orgulho. E olha como esse sentimento automaticamente nos afasta
das virtudes que Jesus nos ensina a trabalharmos. Se eu sou orgulhoso, por que eu vou perdoar o outro? Ele que me perdoe, e não eu. Eu estava certo quando eu falei daquela maneira. Eu estava certo quando eu chamei a atenção. Olha só. Então, o orgulhoso, que é o oposto do humilde, cada vez mais se distancia da edificação do reino de Deus em sua intimidade. Cada vez mais segue por um caminho equivocado, enquanto que o exercício da humildade nos coloca nesse caminho que nos foi ensinado por Jesus e nos conduz na direção de nosso Pai. O sentimento da humildade. No final deste item que nós estamos analisando, tem uma colocação muito interessante aqui. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Olha só o entendimento de Kardec. Ora, também é outro equívoco que se fazem, como se pobre de espírito fosse também a questão da pobreza econômica, ou o sujeito desprovido de riqueza, como se isso fosse uma virtude, quando na verdade também foi um entendimento equivocado que se fizeram, porque associaram o comportamento também de Francisco de Assis, né, que tinha aquele estilo de vida voltado à pobreza material, mas um servidor, um missionário de nosso Mestre Jesus, e tinha por objetivo aquele comportamento de Assis. Era uma contraposição à riqueza absoluta da igreja daquele tempo, apesar que ainda existe essa ostentação religiosa, econômica e esse poder de riqueza realmente ainda ostentado, mas naquele tempo, na Idade Média, existia uma diferença muito grande entre o poder religioso, a riqueza econômica daquela entidade religiosa e do povo que passava grande necessidade econômica. Francisco, então, a sua missão era se contrapor a isso, ensinando que para alcançar a misericórdia de Deus, para seguir os ensinamentos do Cristo, não tinha que ser pobre, desprovido de qualquer riqueza, mas era uma contraposição à ostensividade da riqueza que a igreja apresentava. Pensava-se assim também, dessa maneira equivocada, como se a pobreza econômica, a miséria, o estado de estar desprovido de qualquer riqueza, fosse uma virtude para se alcançar o reino de Deus. Outro equívoco, outro grande equívoco que se pregou, que se estimulou lá atrás também, não podemos esquecer disso, mas agora o Espiritismo vem e explica certinho a respeito do entendimento. Pobres de espírito significa a virtude da humildade, que todos nós precisamos buscar e estimular em nossa intimidade, porque todos os sentimentos das virtudes estão em nós. Então nós precisamos diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo e assim estimular as outras virtudes para que nós possamos então ter condições de dar cumprimento às leis do Criador e ir praticando os ensinamentos do Cristo desta maneira, simplesmente com essa boa vontade.
Para nós, parece que é tão simples falar hoje a respeito de pobres de espírito, porque o entendimento nosso hoje é o de humildade realmente. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa região onde o acesso à cultura, ao conhecimento é muito fácil. Enquanto existem outras regiões do nosso próprio Brasil e da América Latina e desse mundão de Deus, né, onde nós estamos habitando aqui, todos nós, cada um com as suas obrigações, os seus deveres, as suas missões e assim por diante, não podemos esquecer que existem outros locais, outros ambientes onde as pessoas ainda têm esse entendimento de pobre de espírito, como se a pobreza material fosse algo fundamental para se dar cumprimento aos ensinamentos do Cristo e ser cristão. Então, existe ainda locais onde esse entendimento ainda prevalece. Então, aos poucos, através do estudo, do conhecimento, nós vamos divulgando esse conhecimento para que a pessoa possa sair dessa ilusão, dessa fantasia e atentar para a realidade interior, ou seja, que Jesus falava e falou nessa bem-aventurança a respeito da humildade. E a humildade é condição essencial para se edificar o reino de Deus em nossa intimidade e assim nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, enxergando no outro um irmão, olhando para dentro de nós e enxergando também as potencialidades que todos nós possuímos, mas precisamos de boa vontade para atentarmos a essas questões e de nos esforçarmos em burilar os bons sentimentos, para que assim possamos seguir na direção que nosso Mestre nos ensinou. Meus amigos, então a nossa introdução hoje é pequena e é justamente a respeito dessa, mas é de fundamental importância que nós tenhamos essa base. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Condição primária para que nós possamos edificar o reino de Deus em nossa intimidade. Então, meus amigos, vamos à oração de encerramento? Pai amado, nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja. Abençoe os nossos amigos, os nossos irmãos que estão em necessidade nesse momento. Aqueles que estão passando por grandes distúrbios, preocupações, problemas variados, problemas no trabalho, problemas de saúde. Abençoe a cada um, Mestre. Derrame sobre eles bênçãos de luz e nos envolva também com o vosso amor, para que nós tenhamos condições e força de compreendermos qual é a melhor saída para resolver um determinado problema, uma determinada situação, e que nós possamos ter a paciência necessária, suportando as dificuldades que a justiça divina traz para as nossas mãos. Assim seja. Meus amigos, então, até o nosso próximo encontro. Tchau!